gravar aqui. Beleza, então vou continuar aqui. Como eu já adiantei, né? Agora a gente vai ver a ideia de redes residuais. E a questão dessas redes é que realmente elas são uma arquitetura moderna, que podem ser usadas para problemas atuais mesmo. A gente vai sair ali dos modelinhos usando o Feminist e tudo mais, para realmente poder usar esses modelos. Até no próprio ImageNet, que é um dataset bem conhecido aí, que tem 1,4 milhões de imagens, se eu não me engano, para ser classificadas em 1000 classes diferentes. Esse é um modelo que consegue essa família de modelos consegue uma classe de 85%, mais ou menos. Está bem próximo ali do que outros modelos conseguem. Então, é um modelo realmente muito poderoso, que a gente vai ver. E até quando a gente for trabalhar com texto e imagem, se eu não me engano, a gente vai usar o próprio ResNet mesmo. Não lembro direito. Deixa eu dar uma olhada. A gente vai usar o próprio ResNet mesmo para trabalhar com texto também e imagens. Então, é um modelo que a gente, na verdade, vai usar esses modelos até o fim da disciplina, praticamente. E a ideia desse modelo, a ideia principal, é justamente o ResNet, né, que significa Residual Network. E a ideia principal desses modelos é a ideia de resíduo. Alguém ia falar alguma coisa? Tipo, um microfone. Não, eu apertei espaço e abri o microfone sem querer. Beleza. A ideia da ResNet é essa. Vou mostrar a imagem de cima aqui. Você tem lá uma série de convoluções, eu fui só as convoluções, mas você tem também normalização, pooling e relu, né, ativação. Mas é uma ideia, na verdade, bem simples, que é simplesmente você criar atalhos, é chamado de atalhos na sua rede. Então você tem a sua convolução, que é o que a gente estava fazendo até agora, só que a cada duas convoluções você também tem um atalho. E é literalmente você pegar a entrada da primeira convolução aqui e somar com a saída da segunda convolução. Você cria esse caminho adicional na sua rede. E esse bloquinho aqui que está em uma linha traçada cinza é chamado de bloco residual. Ele é um bloco residual com essa ideia que você tem dois caminhos ali. Um é o atalho e o outro são as convoluções que você faz. E não é totalmente entendido ainda por que funciona tão bem você adicionar esse atalho. Tem algumas ideias que indicam por que funciona tão bem, mas eu acho que para a gente entender isso, eu fiz uma outra figura aqui embaixo, que isso aqui é basicamente o mesmo modelo que está em A aqui, só que visto de uma outra forma. Então a ideia é que esse modelo, né, ele vai receber uma imagem, aí vai ser realizada uma convolução qualquer, e aí você vai ter lá um tensor de tamanho 64 por 256 por 256, se a convolução tiver 64 fios, o que é comum na primeira camada da ResNet. E aí isso daqui que está aqui em cima é exatamente isso daqui, só que visto de uma outra forma, ao invés de você pôr esse atalho como uma curvinha aqui, você simplesmente põe como um caminho reto. E aí as convoluções você põe como um caminho secundário. E isso é algo que é comum até se confundir, né? O caminho residual, que é chamado dessas ResNets, é justamente as convoluções. Então, a ideia é que você tem um caminho direto da sua entrada até a sua saída. Essa aqui é a saída da rede. Né? Existe um caminho direto em que você não tem nenhuma convolução nem nada, é um caminho direto. Seriam os atalhos aqui, né? Se você seguir todos os atalhos, você tem um caminho direto. E aí o que a rede faz, né, é aprender um resíduo, por isso o nome residual, um resíduo que vai aprimorar o que está acontecendo nesse caminho direto. E, de certa forma, pode ser pensado que esse caminho direto é uma função identidade. Que é a função identidade, né, ela tem como saída exatamente a entrada. Então, ela pega a entrada e simplesmente dá como saída. E o modelo, ele vai, cada bloquinho desse, cada bloquinho residual, né, ele vai aprender o que ele tem que mudar em relação a esse caminho direto para melhorar a saída da rede. Então, ao invés de tentar aprender, por exemplo, o primeiro argumento é esse, né?
Ao invés de, digamos que a função ideal seja realmente a função identidade, de repente a sua entrada já é algo bem adequado para o seu modelo fazer uma classificação. E não só na entrada inicial, né, mas para cada bloquinho, né, por exemplo, esse bloquinho aqui, o terceiro, a entrada já seria útil. Já é útil bastante aqui nesse ponto. Onde está o mouse aqui. Você já tem uma ativação útil bastante para fazer a sua classificação. Então, não tem por que o modelo aprender mais coisas em relação da entrada aqui. Então, ele pode simplesmente zerar esses filtros aqui, não fazer nada. Ter como sair da própria entrada no restante da rede. E já vai ser uma boa, se for boas características para fazer uma classificação. Então, essencialmente, você facilita que o seu modelo aprenda a função identidade. Ao invés do modelo, de repente, num caso em que a entrada já seja adequada, ele tem que aprender a função identidade, ou seja, dar a mesma saída dada a entrada, ele já tem a identidade como padrão, como início, e aí o modelo tem que aprender o que ele tem que mudar em relação a essa função identidade para melhorar a saída do modelo. Então, esse é um argumento, né? Você facilitar o aprendizado da função identidade. Um outro argumento é que quando você cria esses atalhos, você melhora a propagação dos gradientes ao seu modelo. Que a gente acabou de ver essa questão de normalização, né? Como você tem muitas camadas, a coisa fica mais instável. Isso acontece não só para caminho forward, né? Quando você tem a entrada e quer obter uma saída, mas quando você calcula os gradientes, isso acontece também. Quando você tem muitas camadas, os gradientes eles podem até, que é um problema conhecido, né? O vanishing gradients. Os gradientes vão se tornando zero conforme você vai voltando aí na sua rede, no backpropagation, ou também explodem. Então, eles também tendem a ser bem instáveis. As camadas de normalização tendem a facilitar isso, mas não tem como você normalizar diretamente os gradientes, né? Você normaliza o caminho forward e aí torce para o gradiente também ficar bem comportado. Porque se normalizar o gradiente, você está meio que mudando ali os valores do gradiente que você está calculando. Quando você cria atalhos, você, de certa forma, cria um caminho mais direto para esses gradientes se propagarem. Então, é um segundo argumento, que você melhora o próprio processo de otimização ali, facilitando a propagação de gradientes para camadas mais profundas. E um outro argumento que foi feito em um artigo, eu até já mostrei essa imagem, o pessoal criou um método, né, para visualizar a função de perda da entropia cruzada para o modelo de classificação, sem esses caminhos, sem esses atalhos e com esses atalhos. E é possível mostrar que quando você adiciona esses atalhos na sua rede, a função de perda, né, o loss, ela fica muito mais suave e, portanto, muito mais fácil de otimizar. Aqui se você estiver tentando encontrar o mínimo da função, né, você tem muitas chances de cair em mínimos locais. Ao passo que se você tem uma coisa bem mais suave, é muito mais fácil você achar aquele mínimo. Então, existem vários argumentos aí que o pessoal foi elaborando do porquê que funciona tão bem essa ideia de atalhos. Mas, assim, não é uma teoria totalmente conhecida ainda, não é uma ideia. Não existe um resultado matemático realmente rigoroso do porquê que funciona tão bem. São mais hipóteses aí. E isso é usado, inclusive, nas ResNets. Qualquer modelo, na verdade, hoje em dia é usado. Esses atalhos em transformers, qualquer coisa, você tem que ter esses caminhos para facilitar a otimização. Ok? Professor, essa arquitetura, ela interfere alguma coisa na questão do campo receptivo da rede? Tem alguma análise disso? Se aumenta? Os atalhos em si, eles não vão aumentar. Quem vai aumentar vai ser as convoluções. Os atalhos, eles só propagam as coisas. E o que pode modificar é a propagação do gradiente, das informações em si, né? Isso até a gente chegou a discutir, né? De repente você tem só informações propagando só nos atalhos ou só nas convoluções e está um caminho meio inútil ali. Mas questão de campo receptivo, os atalhos não fazem muita coisa. Não mudam, né? Entendi, beleza. E aí esse notebook justamente implementa esses modelos, redes residuais. E a primeira coisa que está implementada aqui é um bloco residual, que seria esse bloquinho aqui, né, tracejado.
Então, esse residual block é um módulo ali que vai herdar também do nn.módulo. E as camadas que ele tem é isso, né? Uma convolução, betnorm, relu, convolução, betnorm, relu. Ou seja, são duas convoluções, e aí por padrão você tem a normalização e a não linearidade. E ele vai, a convolução é do número de canais, com o mesmo número de canais, com filtro de tamanho 3x3, padding de 1. Então, só isso. E o forward dele também é bem simples. Aplica convolução, aplica o betnorm, relu, convolução, betnorm. E aí aqui é o que faz toda a diferença, é o atalho. Você pega a saída do betnorm e soma com o x, que é a sua entrada. Então, isso é essencialmente o atalho. E aí depois você aplica o relu. Você poderia aplicar o relu antes, depois somar um atalho. E aí também o pessoal fez experimentos de identificar quando que é melhor aplicar o atalho. E hoje em dia é conhecido que é um pouquinho melhor você aplicar o atalho antes e depois o relu, por algum motivo. Experimental isso, né? Então, é aplicado depois. Mas, enfim, sem um atalho, você tem essencialmente convolução, betnorm, relu, convolução, betnorm, relu, normal. Só que aqui você tem esse alt. X, alt igual a alt mais x. Isso essencialmente cria esse atalho, né? Você pega a saída do segundo betnorm, ali no caso, né? Segunda convolução em betnorm, e soma com o que seria a entrada ali do bloco. Então, isso é uma operação de soma. Ok, pessoal? Professor, você consegue aumentar um pouquinho a fonte do Visual Studio? Tem como mais um pouquinho? Eu não sei se é que para mim, como eu tô dividindo a tela, tá um pouco pequeno. Acho que agora tá melhor. Não sei se Você pode alterar o layout também ali, os 3 pontinhos, alterar layout. Não, na tela do aluno, professor. O colega aí pode alterar o layout para minimizar as pessoas e ficar a tela do professor maior. Ótima dica, muito obrigado. Agora eu tô vendo bem melhor. Agora tá bom, professor. Assim tá ótimo. Obrigadão. Eu não sabia dessa também, não. É que aqui a tela é grande, mas... Aí o bloco residual. Cadê? Nossa, escondi o negócio. E aí, só para testar, né, a gente pode criar um bloco residual com 3 canais. Isso eu chamei de RB, né, residual block. E aí você tem uma entrada aleatória aí, só para testar, e consegue aplicar esse bloco, normalmente, e ter a saída. Ok? E aí, bom, isso é um bloco residual. E a única coisa é que o modelo ResNet, né, ele só possui blocos residuais em todas as partes dele. Você sempre, a partir do momento que você faz várias convoluções sem um atalho, aí você já quebraria aquela questão, né, de ter um caminho direto da entrada para a saída. Então, o modelo é formado basicamente por blocos residuais. E aí, um problema disso é que esse bloco, você está usando o mesmo número de canais e também não está fazendo nenhum tipo de pooling, né? Porque a partir do momento que você mudar o número de canais aqui, se fosse um outro número, 64 aqui, por exemplo, o betnorm também tem que ser 64, 64. Se você mudar o número de canais, se for no canais 3 aqui, você não vai mais conseguir fazer essa soma, né? Porque aí o X ele vai ter 3 canais e essa saída vai ter 64 canais. Então você não tem mais o mesmo número de canais, a mesma dimensão. É a mesma coisa se tivesse um pooling aqui. Se você fosse fazer um pooling também, o X teria uma dimensão diferente do out aqui. Então, na verdade, isso aqui é um bloco. Esse bloco residual tem a ideia essencial do atalho, só que ele não tem essa possibilidade da gente ajustar o número de canais e a resolução da imagem. E aí, um bloco residual realmente completo, mais geral, é você adicionar esse termo aqui que vai ajustar a dimensão do seu atalho. É importante notar que isso também quebra um pouco a ideia de você ter um caminho direto da entrada para a saída. Mas, enfim, ou seja, quebra um pouco a justificativa do porquê que o ResNet é tão melhor. Mas você tem que fazer essa correção, senão você não consegue fazer a soma ali. E o que é isso, né? Então, esse modelo, esse bloco residual, ele recebe o número de canais de entrada que ele vai ter, como se fosse uma convolução mesmo, e o número de canais de saída que ele vai gerar,
também igual da convolução. E o stride vai definir justamente se ele vai reduzir a resolução da imagem. Então, o stride 1 vai manter a resolução, o stride 2 vai fazer igual o pooling, né? Vai diminuir por 2 a resolução. E aí, o que você põe aqui, se o número de canais de entrada não for igual à saída, ou se o stride não for 1, então você vai ter que criar um termo aqui para ajustar o atalho, a ativação do atalho, para poder somar no final. E aí, o que você faz é simplesmente pôr uma camada de convolução, corrigindo o número de canais aqui, né? Gerando, recebe in channels e tem como sair out channels. E como tudo que você quer que é corrigir o número de canais, é muito comum usar um kernel de tamanho 1. Quando tudo que você quer fazer é mudar o número de canais ali da sua ativação, você usa um kernel de 1 mesmo. Porque você não quer combinar espacialmente os valores, você só quer alterar o número de canais. Então, isso aqui vai ser literalmente um filtro de tamanho 1, só que ele vai ter esse número de canais aqui em channels, e você vai ter out channels, filtros diferentes para gerar saída. E essa convolução também ela vai ter um stride, que pode ser 1 ou 2, ou maior, né? Em geral é só 1 ou 2. E, como sempre, você faz uma convolução, tem um betnorm para normalizar a saída. E o betnorm, acho que não falei de forma específica, ele tem como parâmetro o número de canais da entrada dele. Não precisa passar o tamanho espacial nem nada, mas tem que passar o número de canais. Porque ele normaliza cada canal separadamente, na verdade. Eu não falei isso. Então, se o número de canais for diferente ao stride 2, você cria esse termo. E aqui, de novo, isso aqui, o PyTorch ele tem 3 classes que você pode usar quando você quer atribuir vários módulos ao mesmo tempo no modelo. Tem o que a gente viu de módulo list, que você cria uma lista de camadas e aí pode atribuir como atributos da classe. Tem o sequential, que se comporta de forma bem parecida, você cria tem um conjunto de camadas. A diferença é que o sequential ele pode ser aplicado, você não precisa iterar sobre cada camada, você pode aplicar ele direto. Deixa eu até mostrar aqui. Você aplica ele direto no seu tensor. Não precisa fazer igual a gente fez de iterar para cada camada na lista. E tem o módulo edict também, quando você quer salvar os seus módulos como um dicionário. Você pode usar também. Enfim. Então, acaba só uma forma de ter várias camadas ao mesmo tempo, no mesmo variável. E aí, se o número de canais for igual ou stride for 1, não vai ter esse ajuste, ele é nulo. E aí o resto é parecido, sabe? Você tem um combo 2D in channels para out channels, kernel de tamanho 3, um dado stride, se você quiser reduzir a resolução, e um padding de 1. Aí normalização, não linearidade. Aí a segunda convolução ela não muda o número de canais, né? Nem o stride, nem a resolução, né? Então é stride 1, número de canais. Normalização, relu, e tem a camada de shortcut. E aí, forward, né, para aplicar a convolução, betnorm, relu, convolução, betnorm, e antes de somar ali a saída com a entrada, se você precisa ajustar a entrada X, você aplica ali a convolução e o betnorm para ajustar o número de canais ou a resolução. E aí eu chamei aqui de XADJ, né, ajustado, adjusted. E aí, dado que você ajustou o canal e a resolução, você soma e aplica o relu. Ok? Então, o bloco residual é isso. Fora essa questão de ajustar o atalho, é bem simples, né? Convolução, normalização, relu, 2 vezes e somar. Aí tem essa questão, a parte um pouco mais chata de ajustar ali a entrada. Isso é uma operação bem comum em redes neurais, certo? Quando a gente tenta desenvolver uma arquitetura, né? Você quer ajustar ali o número de canais, o tamanho. E aí, ou você põe uma convolução de tamanho 1 por 1, ou faz uma interpolação, ou uma convolução com stride, e aí você consegue ir ajustando os parâmetros, os tamanhos das coisas. Professor, por que na segunda convolução tem um stride de 1? Porque você só quer essa convolução primeira com stride. Em geral, o stride ou vai ser 1 ou vai ser 2. É importante falar. E essa primeira convolução é que vai ser responsável por reduzir a resolução. E dado que esse cara já reduziu a resolução, essa segunda ela não precisa mais ter um stride de 2, sabe? Ela vai ser só aplicada na entrada,
já com a resolução reduzida e vai também gerar uma imagem na mesma resolução. Beleza. Entendeu? E, por exemplo, digamos que nessa convolução a entrada tenha tamanho, uma imagem de 3 canais e 256 por 256. Aí a saída dela vai ser, né, uma imagem de 3 canais, 128 por 128, no caso do stride 2 ali. Ah, não, com outros channels, digamos que seja 64. Então a saída vai ser 64, você divide por 128. Aí o Pathfinder Hello vai fazer a mesma coisa. E aí essa camada, a entrada dela vai ser isso daqui, já numa resolução menor. E ela vai só gerar ali uma nova saída em gerar o mesmo número de canais. Por isso que o stride é 1. Se fosse 2, ela iria de novo reduzir a resolução aqui. Você até poderia querer isso também, de repente, mas por padrão, em geral, no bloco residual, você só reduz uma vez a resolução. Ok? Perfeito, obrigado. E aí, só para lembrar, uma coisa importante de lembrar, né? Esse bloco residual, então, ele recebe como, no construtor aqui, como parâmetro, o número de canais de entrada, de saída do stride. E aí, a gente pode realmente criar uma ResNet, esse carinha aqui. Então, a ResNet, ela herda do nn.módulo e ela recebe como entrada aqui uma lista com o número de blocos residuais que vai ter em cada... Ah, não sei se tem imagem da ResNet, acho que não tem. Não tem. Porque a ResNet ela é dividida em estágios. Ela tem 4 estágios. E os estágios são simplesmente as diferentes resoluções. Então, você tem o primeiro estágio. No começo do estágio, a resolução da imagem é reduzida. E aí você tem várias convoluções. E aí você tem o segundo estágio, que é reduzido de novo a resolução. Você tem várias convoluções. E assim por diante nos 4 estágios. Então, vai ter uma função make stage aqui, para fazer os 4 estágios. E aí ela tem um parâmetro aqui, o layers, é uma lista com quantos blocos residuais você vai ter em cada estágio. Então você seleciona, eu quero tantos blocos residuais. Lembra, um bloco residual tem 2 convoluções. Então, essencialmente, você vai setar quantas convoluções você quer fazer em cada resolução do seu processamento. E só para dar uma ideia aqui, o layers padrão aqui, que a gente vai usar vai ser 2,2,2,2, ou seja, vai ter 2 blocos residuais para cada estágio. Então, você tem uma lista, número de estágio, um nome classes que vai definir ali no final da rede quantas classes você vai querer classificar a sua imagem. Você precisa disso para sua camada final ali, o linear. E o in-channels também para saber quantos canais vai ter a sua imagem de entrada. Você vai usar na primeira camada aqui. Então é isso, número de camadas, número de classes, número de canais. E aí, o modelo ResNet é isso, né? Você tem um init para caso do PyTorch, né? Se quiser inicializar a classe Py. Você tem, antes dos blocos residuais, tem essa parte inicial do modelo, que não tem o atalho. Tanto que é por isso que eu fiz um desenho aqui para essa parte inicial, aqui só com uma camada de convolução. E esse é o modelo ResNet mesmo, certo? É uma Comb 2D, que vai receber o número de canais, gerar 64 canais. Ela usa um filtro inicial de tamanho maior, 7x7, com stride 2 e um pad de 3, e bias falso. Aí eu esqueci de mencionar, pessoal, eu acabei de falar, como quando a gente tem uma convolução seguida de um batch-norm, é comum usar um bias igual a falso na convolução, porque o batch-norm ele também tem um bias próprio. Então, se você põe bias dos dois, você vai ter 2 bias para fazer a mesma coisa, essencialmente. Né? Então, é comum quando você tem uma normalização, e também vai ser normalizado o resultado da camada, né? Então, o bias não vai fazer muita diferença. Então, é comum usar um bias falso quando você tem a convolução antes do batch-norm. Aí você tem esse número de canais de entrada, em geral vai ser 3 ou 1. 64 canais vão ser gerados nessa camada, um fio de tamanho 7x7, com stride de 2, ou seja, já vai reduzir pela metade a resolução aqui, o pad de 3, para manter o tamanho da entrada, apesar da redução por 2. Né? Aí você tem uma normalização e a não linearidade. E também o modelo já define o max pool aqui 2D,
um kernel de tamanho 3x3, stride 2. E a ideia aqui é você ter uma certa redundância quando for fazer o max pool, certo? Apesar de você reduzir pela metade a resolução, você meio que tem uma certa repetição dos valores ali. A lógica seria que você tem possivelmente menos perda de informação se você usa um kernel maior, depois faz um stride, porque você vai repetir os valores que você está usando ali no kernel. Então tem essa parte inicial. E é importante notar essa parte inicial, ela já reduz por 1/4 a resolução da imagem. E a ideia que eu falei também um tempo atrás, algumas horas atrás, que para classificação, raramente você precisa processar a imagem na resolução original. Em geral, você quer economizar a computação e já reduzir bastante a resolução logo, para economizar, né, computação, ou economizar, deixar menos custoso. Então você já faz uma convoluçãozinha ali para aprender algumas características da imagem, mas já reduz pela metade o resultado. Também já faz o max pool para reduzir pela metade. Assim, por que isso é ideal? Ninguém sabe, mas é o que o pessoal encontrou como sendo mais adequado. Então você poderia, de repente, em vez de só reduzir pela metade, por 1/4, reduzir por 1/8, pode ser que ajude. Mas o baseline aqui desse modelo é isso, né? Reduzir por 1/4 logo no começo. E aí você tem os 4 estágios do modelo. Então tem uma funçãozinha aqui que vai criar esses estágios do método. E ele recebe o número de canais no início do estágio e o número de canais que vão ser usados no estágio e o número de blocos residuais daquele estágio. Então justamente layer 0, 1, 2 e 3 vai definir os estágios. Aí o primeiro estágio ele não reduz a resolução, mesmo porque você acabou de reduzir em 4 vezes aqui. Os outros estágios vão reduzir a resolução, por isso que eles têm o stride 2 aqui. E eu ainda vou mostrar, né, o que são esses estágios, que é a parte mais importante. Mas aí depois de todos esses estágios, tem um average pool 2D aqui adaptativo, que é aquele que vai transformar em um único valor cada canal. E como o estágio anterior gerou uma ativação de 512 canais, então essa camada vai gerar uma ativação que está aqui, né, um batch size, se tiver várias imagens, 512 por 1. Então, essencialmente, tudo isso daqui, né, vai gerar 512 valores para uma imagem. Isso aqui vai gerar 512 valores para uma imagem. E aí uma camada linear final vai pegar esses 512 valores e classificar num certo número de classes. E por padrão no ImageNet, que é onde esses modelos costumam ser treinados, vai ser 1000 esse valor. Mas o MNIST vai ser 10, enfim, é o número de classes que você vai usar. E aí os estágios, então, cada estágio ele recebe aqui um número de canais de entrada, número de canais de saída, número de blocos residuais, como eu falei, e o stride. E aí ele é só isso daqui. Você tem uma lista de camadas, você adiciona o primeiro bloco residual, e o primeiro bloco residual vai ser o responsável justamente por ajustar o número de canais e o stride ali, reduzir a resolução. E aí os próximos blocos residuais você só adiciona ali, blocos residuais com o mesmo número de canais e stride 1. Então você cria essa lista, e aí de novo, você pode, isso aqui retorna esse nn.sequential com todas essas camadas. Poderia retornar o próprio layers também. Ah, mas esse aqui já atribuiu. Aí o que essa função retornou, você já atribui como um atributo aqui. Stage 1, Stage 2, Stage 4. Certo? Então, dado esse atributo layers, que vai definir o número de blocos residuais, é um atributo mais importante aqui, né? O número de convoluções que você vai fazer em cada estágio. Aí você tem o primeiro estágio, que vai só usar 64 canais em todas as convoluções. Né? O segundo estágio, que vai transformar 64 canais em 128 e reduzir a resolução pela metade. Aí o próximo, 128 para 256, reduzir de novo pela metade. E 256 para 512, também reduzindo pela metade a resolução. E, assim, essencialmente é exatamente o modelo que a gente implementou antes, a gente fazendo convoluções, reluz e pooling, só que organizado de uma forma um pouco diferente. Porque essa ideia de estágios ela é importante, porque cada estágio ele está extraindo atributos em uma escala diferente ali da nossa imagem.
Em geral, o resultado de cada estágio é usado em outras tarefas, por exemplo, segmentação, remoção de ruídos. A gente usa o resultado desses estágios intermediários para fazer outras tarefas. Mas para classificação nem precisaria pensar em estágios nem nada, né? É só um monte de convolução com diferentes slides e número de canais. Mas é importante notar também, né, que fora essa parte inicial aqui, todo o resto são blocos residuais que estão sendo adicionados no nosso modelo. E isso é uma coisa bem bacana do PyTorch também, né? Você pode criar os seus blocos que por si só funcionam como modelos, como uma rede de neurais. Eu poderia treinar esse bloco, por exemplo, se eu quisesse isoladamente, que a gente criou aqui. Só que aí você pode usar esses blocos como módulos ali em outros modelos. E também vão fazer um processamento. Ok? E aí, todas essas camadas que a gente criou, a gente pode aplicar elas nesse forward. Então, a gente aplica ali a convolução, benchmark relu, max pool. São essas 4 primeiras aqui que a gente criou. Aí, os estágios. Aplica no estágio 1, estágio 2, estágio 3 e 4. Depois o average pool, que é esse carinha aqui. E aí, tem que dar um flatten. Isso aqui é uma outra forma de dar o reshape que a gente estava usando. Você pode dar um reshape mantendo um batch size aqui, a dimensão do batch. E também tem uma outra forma de fazer isso, é o flatten, que você fala que a dimensão, a partir da dimensão 1 que você quer transformar em 1D, a dimensão 0 você mantém ela como batch size. E aí você tem uma camada linear. Então, esse modelo ele vai receber a imagem de entrada e retornar ali num classes valores, que é a saída da camada linear. E, se você quiser, por exemplo, isso o PyTorch mesmo faz, ele define, você pode definir uma função resnet 18, em que ela vai receber o número de classes e o número de canais, e vai criar uma resnet. Então, ela cria uma resnet com essa configuração, né? Então, são 2 blocos residuais para cada estágio, recebendo um certo número de canais de entrada e gerando num classes valores. Então, a sua resnet 18, né? Se eu criar aqui ela, então, digamos, eu quero criar um modelo em que a minha imagem de entrada vai ter um único canal e eu vou querer fazer uma classificação em 10 classes, seria, por exemplo, MNIST ou Fashion MNIST. E aqui eu vou tentar executar. Tem que executar as coisas. E aí eu posso gerar lá um batch de imagens artificial e aplicar no modelo. Esse Y vai ter aqui justamente o número batch, o número de imagens que eu tenho aqui e os 10 valores para cada imagem. Ok, pessoal, o modelo assim, é bem complicado, né? Ele tem bastante coisa aqui, tudo que a gente já viu na disciplina, né? Ele, também de PyTorch mesmo, né? Da linguagem, da biblioteca. Então, mas é importante notar de novo, a gente só está basicamente criando convoluções, benchmarks e loops, um atrás do outro, só organizando um pouco diferente aqui para ter estágios e tendo esse bloco residual aqui, que é aquele atalho, uma soma, né, dos termos, que foi encontrado que funciona muito bem na prática, ter aqueles atalhos. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Tá, sim. Aqui, vou pegar tudo. Aí é uma Só para arquitetura... deixar claro, essa implementação é parecida com a do PyTorch. Ela foi baseada no PyTorch. Não sei se eu pus aqui. O artigo. Ela é bem baseada no que o PyTorch tem ali. Eles implementam mais ou menos assim também. Tem uma classe bloco residual. Beleza. Só que eles dão nomes diferentes para algumas coisas. Não, eu acho que o Channels não é Channels, eles chamam de outra coisa. Meio, os nomes que eles usaram foi estranho isso. Isso aqui acho que eles chamam de downcenter. Eu tentei deixar um pouco mais amigável. Nossa, mas lá acontecem várias outras coisas, que eles têm umas possibilidades de dilatação também, nos termos a monte, que é uma versão básica. Não, o que eu digo assim de inspirado é mais essa questão de fazer a função e a função criar usando a classe, né, na Resident.
né? Acho que eles chamam essa função make stage de make layer. Uhum. Confunde, né? Parece que você está fazendo uma camada só, mas na verdade você está criando um monte de camada. Ah, sim. Mas é isso, é bem esse formato. É isso mesmo, só para saber, porque às vezes é legal saber como. É legal saber como que eles fazem, né, na biblioteca profissional. Assim. E aí a ResNet, que no começo desse notebook eu não falei, mas o artigo que criou esse modelo está aqui. Eles definem uma família de modelos, que em geral, quanto mais complexo o seu problema, maior o modelo que você vai precisar usar para resolver, para classificar aquele dataset. Né? A ResNet 18, na verdade, é a menor rede da família, né, que tem menos parâmetros. Então, ela é isso, né? Dois blocos residuais para cada estágio. E lembrando, cada bloco residual tem cada bloco residual tem 2 convoluções. Então, aqui, cada estágio vai ter 4 convoluções. Né? Então, essencialmente, você vai ter 4, 8, 12, 16 convoluções nos estágios. Mais a convolução inicial aqui vai dar 17. Né? E mais a camada linear. Por isso que é chamado de ResNet 18. São as 16 convoluções dos estágios, mais a convolução de entrada, que dá 17. E mais a camada linear final. Então, são 18 camadas com parâmetros realmente treináveis ali. Tem o BetNorm também, mas aí é só uma normalização. Por isso que é ResNet 18. E aí, as outras redes da família, só muda realmente a configuração aqui de camadas. A ResNet 34 são 3 blocos residuais no primeiro estágio, 4 no segundo, 6 no terceiro e 3 no quarto. A ResNet 50, isso daqui, peraí, então cuidado aqui. Acho que eu pus o número errado aqui. Depois eu vou olhar no código do PyTorch ali, isso aqui tá errado, tem que corrigir. Tá igual, né? Mas a ResNet 101, e é curioso que foi identificado também que, em geral, você aumenta o terceiro estágio, é o que é mais adequado ali para você aumentar na prática. Então, a ResNet 101 tem 23 blocos residuais no terceiro estágio, e a 152, que é a maior, tem 36 blocos residuais no terceiro estágio. Então, essas configurações é que definem ali as redes das famílias. Ok? Entendido. E aí, uma coisa que eu, para simplificar esse código, na verdade, eu até pus uma nota aqui. Na ResNet 50, 101 e 152, o PyTorch usa um bloco residual um pouquinho diferente. Que a ideia é você, na verdade, diminuir o número de canais. Você tem uma convolução a mais aqui, que você reduz o número de canais para poder ter menos custo no seu bloco residual, mas essencialmente isso. A ideia é a mesma. Então, os modelos são esses, da família ResNet. Né? E então, a implementação é essa. É útil entender de novo. A implementação em si, eu vou mostrar agora que a gente pode usar os modelos prontos do PyTorch. Né? A implementação em si, você nunca vai precisar implementar realmente uma ResNet, mas é útil. Muitas vezes você vai precisar das ativações intermediárias, a gente vai usar isso nas próximas aulas. Então é útil saber que a gente tem esses estágios que estão gerando representações intermediárias ali. E aí, se a gente, para usar os modelos prontos do PyTorch, basta a gente fazer isso aqui, né? From Torch Vision, import modules, você vai ter os modelos prontos. E um desses modelos é a ResNet 18, que é exatamente isso que ele imprime aqui, né? Então, conv, com fios de tamanho 7x7, BetNorm, Relu, MaxPool. E aí você tem o Layer 1, que seria o estágio 1, com os vários blocos residuais, na verdade, 2 blocos residuais. Né? Aí o estágio 2, com também 2 blocos residuais, estágio 3, 4. E aí o average pool, tampão de conexão. Então, é um pouco confuso, eles chamam de layer, né, o estágio. Só que a gente costuma chamar de layer uma camada ali de convolucional, por exemplo, né? Então pode ser um pouco confuso. Mas até pus uma nota aqui. E só para a gente ver, né? Então, justamente o ResNet 18 é isso que ele faz, certo? Ele chama essa funçãozinha, passando ali uma lista com o número de camadas. E a 34 é isso, e a 50 que eu errei.
Ah, tá, justamente, porque como ele muda ali o bloco, ele adiciona mais uma convolução do bloco residual, ele, na verdade, é a mesma configuração, só que você tem mais camadas para cada bloco residual. Então, por isso que eu uso o valor. Mas aí o PyTorch organiza assim mesmo, né? Tem essas funções que chamam diferentes números de blocos. E aí o modelo dele, que é esse daqui, eles fazem coisas parecidas, né? Tem a primeira convolução, BedNorm, Relu, MaxPool. Aí tem essa função makeLayer. E o makeLayer ele faz um monte de coisa, mas ele essencialmente está fazendo aquilo que a gente fez aqui, de criar os blocos. E a questão é que, como eu falei, essa Resnet 18 a gente vai usar para fazer classificação de imagens reais. A gente vai ver um dataset ali de 10 mil imagens, de imagens naturais, a gente vai conseguir classificação de 99% de acurados. Depois para segmentação, também com bom acurados. Remoção de ruído. Depois para tratar texto e imagens também, ela vai dar resultados muito bons. Então é um modelo que dá para usar qualquer coisa. Ok, pessoal. Professor, você poderia explicar novamente o porquê do 18, do número? Eu fiquei meio perdido na contagem. É o número de camadas com parâmetros relevantes, digamos, treináveis do modelo. Porque a Resnet 18, a configuração dela é essa, né? 2,2,2,2. E esse 2 é quantos blocos residuais você vai ter no modelo. Então, você vai ter 2 blocos residuais no primeiro estágio, depois mais 2 blocos residuais, aí mais 2 blocos residuais, mais 2. Só que cada bloco residual tem 2 convoluções. Isso aqui literalmente está falando quantos bloquinhos desse daqui, né? Esse bloco residual que você vai ter. Esse bloco residual ainda tem 2 convoluções. E justamente, em geral, quando a gente conta o número de camadas do modelo, a gente não conta o Relu e o BetNorm, porque o Relu nem tem parâmetros, e o BetNorm também tem só aqueles parâmetros ali de normalização. Os parâmetros reais ali do modelo são as camadas de convolução e lineares. Então, se o modelo ele tem, vou até por aqui, se ele tem esses, vou por aqui embaixo. Se ele tem 2 blocos residuais por estágio, então ele vai ter 4 camadas de convolução por estágio. Então, isso aqui é o blocos residuais. Então, se ele tem esses, basicamente, 2, 4, 6, 8. Ele tem 8 blocos residuais, então ele vai ter 16 camadas de convolução. Tá certo? E cada bloco tem 2 camadas, ok? Ok. Então isso vai dar 16 camadas de convolução. Só que aí você tem essa camada adicional inicial aqui, só como 2D. Depois tem as 16 aqui do estágio. E tem uma camada linear final, que também tem bastante parâmetro. Então você conta mais 2 geral. Geral é essa especificação mais 2. Então vai ter 18 camadas. Perfeito, entendi. Eu tenho mais uma dúvida também. O bloco residual é onde tem aquele pulo do resíduo, certo? Isso. E aí, você vai colocar 2 blocos residuais, um na sequência do outro, né? Poderia, em vez de você colocar 2, 2, 2, colocar direto 8 blocos residuais em uma camada, daria o mesmo os 16. Eu não consegui visualizar a arquitetura, sabe? O que varia é que você tem a redução da resolução aqui, sabe? Se reduz a resolução pela metade. Eu não peguei uma figura para mostrar a arquitetura inteira. Eu vou pôr no artigo aqui. Artigo original da Resnet. Eles têm aqui a arquitetura, a Resnet 34. Isso aqui são outros modelos. Esse aqui é a Resnet 34, a arquitetura completa. Até o fim aqui. A ideia, você vê que tem os atalhos aqui. Então você tem a conv inicial ali, 7x7, com stride 2, que reduz pela metade, e o max pooling.
E aí você tem isso tudo, é o primeiro estágio do modelo, em que você vai ter várias convoluções 3x3, 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 3x3. Então aqui você tem 3 blocos residuais, cada um com 2 convoluções. Isso é um estágio. E aí no próximo estágio, você reduz a resolução por 2 e tem mais aqui 4 blocos residuais. E assim por diante, né? Então no terceiro estágio também tem reduz por 2, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos residuais. E aqui tem mais 3. Então o estágio é isso, é só a redução da resolução seguida de várias convoluções. Então o vermelho aqui é um estágio, o verde é outro. E o bloco residual é esse conjunto aqui. E aí a sua dúvida? Não, matou. Qual era a diferença de deixar tudo num bloco só? Mas só que daí você está aumentando, você está diminuindo a resolução e aumentando o número de filtros, né? 64, 128, 256, entendi. Isso. Por isso que você não dá para deixar tudo num blocão. É que você vai... Cada estágio é isso, dobra o número de filtros e reduz a resolução pela metade. Então não dá para ser só uma coisa só. Você entendi também, você estava perguntando se não podia colocar um caminho residual só, né? Não, era um bloco só, né? Tipo assim, o primeiro é um bloco residual que tem 3 estágios. Qual a diferença em vez de colocar 3 estágios, colocar N estágios, né? A diferença é que sim. Você está mexendo, né? Dividindo o tamanho da imagem e aumentando os filtros. Por isso que você não pode fazer isso. É isso. O estágio é só esse conceito de dobrar o filtro e reduzir pela metade. O resto é a mesma coisa, a convolução. Mas você não pode, realmente, você não tem essa comunicação entre... É que também se colocar poucos caminhos residuais, né, você meio que tira a utilidade dele, né? E a ideia é que tenha bastante, né, para que seja meio que complexo, né? Porque, por exemplo, se você vamos degradar o problema totalmente para tipo, ter um caminho residual só, né? Você está considerando que o label que a resposta da rede é a própria entrada. Isso é uma coisa interessante. Você poderia ter só um único atalho aqui. Né? Só que aí é meio útil, né? Então, porque aí tudo bem, você está permitindo que a rede treine essa identidade, só que você não está permitindo que cada bloco treine individualmente, né? Tem essa identidade. Quando você põe esse atalho para cada bloco, você permite até que um bloco não faça nada, por exemplo, ou faça algo só para certas imagens. Como se estivesse criando meio que múltiplas redes ali. Até porque se a rede tiver bastante atalhos, a rede pode ainda aprender como se fosse um atalho só, né? Mas não o contrário. Inclusive é uma coisa um experimento legal de fazer, colocar como conjunto de treinamento algumas imagens que tipo, elas são exatamente iguais no caso segmentação, né? Iguais à saída, para ver se a rede, ao invés de otimizar os filtros, ela na verdade apenas zera os filtros e usa o caminho residual. Acho que o pessoal já fez isso, porque realmente é mais fácil para ele aprender filtros que são zero, né, do que conseguir aprender a identidade. É o esperado que aconteça mesmo. Né? Realmente deve ter experimentos. Tá, e aí só uma coisa final aqui, justamente, você tem os modelos do PyTorch. Nesse notebook tem até uma forma de você contar quantos parâmetros e quantas camadas tem em cada modelo. Então, aqui eu fiz uma funçãozinha que ela recebe o modelo. E o que você pode fazer, se você quiser contar o número de parâmetros de um modelo, ou o número de camadas, né? Qualquer modelo do PyTorch, ele tem esse método named_modules, que vai retornar todos os módulos que estão lá dentro, por exemplo, como 2D, VecNorm, Review, e o nome dele, como iterador ali. Você consegue iterar isso. E aí você pode ter, por exemplo, isso daqui, que é uma função do Python, né, isInstance, verificar se o módulo é uma instância do conv 2D. Só que aí você tem que tomar cuidado para não contar o downsample ali, que é o atalho, e o PyTorch chama de downsample. Então você considera o atalho. Isso daqui você conta, então, quantas camadas de convolução com fios 3x3 ali você tem na rede. Poderia até olhar o tamanho do kernel aqui também, em vez de downsample. E aí você tem a camada final, que é o linear ali.
E o número de parâmetros, você também pode fazer isso daqui, né? Você tem o model.parameters, que a gente já viu. Então, o parâmetro vai ser cada tensor de parâmetros que você tem. E o null de number of elements, ele retorna quantos valores tem no lado do tensor. Então, você também vai somando esse cara. E aqui eu divido por um 10 a sexta, porque tem muitos parâmetros. E aí eu conto o número de camadas e parâmetros de cada modelo. Então, você vai ver que justamente o ResNet 18 tem 18 camadas, 34 tem 34, 50, 71, 71, assim diante. E o número de parâmetros ele vai crescendo também, né? Então, enquanto o ResNet 18 tem 11 milhões de parâmetros, né? 11 milhões de parâmetros. A ResNet 152 tem 60 milhões de parâmetros. É 6 vezes maior do que a 18. Então, você tem essa família de modelos que você pode usar. E, em geral, justamente, você tenta, para algum problema que você tenta a ResNet 18, que é a menor, ver se ela dá uma progressa boa e é mais rápido de treinar. E aí, se não der, você pode ir aumentando o seu modelo. E é muito comum usar a ResNet 50 ou 34 também. Ok, pessoal? Sim, sim. E aí, já está ficando tarde, né? Já quase 6 horas, mas tem mais uma última coisa bem só nisso daqui, que é bem importante, porque esses modelos ResNet, o PyTorch ele fornece esses modelos, inclusive pré-treinados em grandes bases de imagens, né, o ResNet. Só que esses modelos, a última camada dele, a última camada deles, como eu já mostrei ali, tem que cortar as coisas. Deixa eu cortar aqui. Vai ter o conto e tudo mais, mas a última camada do modelo, que o PyTorch chama de FC, Fully Connected, ela vai receber ali os 512 atributos do Average Pooling e vai ter como saída 1000 valores, o que é padrão treinar esses modelos no ImageNet, que tem 1000 classes. Mas justamente, se você quiser aproveitar o modelo que já existe do PyTorch, ao invés de implementar o seu, né? Você quer usar o modelo do PyTorch, só que o seu programa tem, por exemplo, 10 classes ou 2 classes, você não tem 1000 classes, né? Não vai querer classificar em 1000 classes. Você pode facilmente mudar o modelo do PyTorch. Tem um exemplo nesse notebook. O que você faz é criar o modelo, e aí justamente a última camada do modelo é essa linear, e o que você faz é simplesmente substituir ela. Você pega e atribui essa camada a uma nova camada, que é um linear, que vai receber o mesmo número de atributos que a camada anterior recebia, né? Ela tem a camada linear tem esse atributo em features. Só que você pode decidir aqui quantas classes você quer classificar. No caso, então, aqui a gente criou uma ResNet que vai classificar uma imagem em 2 classes. Então eu posso, por exemplo, eu criar um batch aqui de 8 imagens, 3 canais e tamanho tipo de 2 respostas. Então, eu pego esse modelo do meu X. Esse modelo vai retornar um batch de 8 elementos, cada um com 2 valores, que vão ser ali scores para as 2 classes que eu tenho. E aí esse modelo é exatamente, a gente pode treinar ele exatamente como a gente treinou os outros modelos, manda ele lá com aquela função train, e ele vai ser treinado para fazer a classificação em 2 classes. Então essa é uma parte bem importante, a gente consegue mudar uma camada do modelo aí, para o problema que a gente tem. Se a imagem de entrada também não tivesse 3 canais, eu poderia mudar o número de canais da imagem de entrada, né, ou da camada de entrada. A única coisa é que se esse modelo, a gente não viu isso ainda, né, mas se esse modelo for pré-treinado e a gente substituir a última camada, agora essa última camada, é claro, não é mais treinada, né, mas a gente nem quer mesmo, né, porque a original era treinada para 1000 classes, a gente quer treinar ela para só 2 classes agora. Ok, pessoal? Tá claro? E, Sim, Assim, tá. Então é isso aí. Foi bastante coisa, né? Na verdade, foi só um módulo. Foi bastante coisa. E aí, nas próximas aulas, né, a gente vai ver realmente uma classificação por nota 7 real.
de imagens naturais. Tem até aqui. No caso, cachorro e gato, basicamente. Só que as imagens elas têm resoluções maiores, tamanhos variados, né? E a gente vai ver tudo que a gente precisa, né, para processar esse dataset, processar na GPU, a gente vai ver alguns conceitos, né? E fazer realmente treinamento dessa rede do zero, né, para ter uma acurácia de praticamente 100% dessas imagens. Ou como refinar esse modelo de forma bem fácil também. Para praticamente, em uma época, já ter uma acurácia de 100% também. Então, a gente vai realmente ver um exemplo real de classificação. E a gente vai usar a ResNet 18 mesmo para isso. Beleza? Legal. Dúvidas? Bom, e as próximas aulas, assim, enquanto continuar a paralisação, pense em continuar esse esquema. Eu vou apresentando as coisas online, assim. E aí, quando terminar a paralisação, a gente volta presencial. E aí eu vou voltar mesmo, vou dar tudo isso de novo aí, de convolução, ResNet e tudo mais, né? Só que aí, como eu falei, de repente o calendário vai ficar mais apertado, aí talvez algumas coisas eu deixo nos vídeos só mesmo, ao invés de dar na aula. Professor, e se no pior dos casos não der para ver algum conteúdo nesse tempo da paralisação e depois não der para ver durante as aulas?